Fala gamers, meu nome é Corujinha e vocês estão no Mind Games, o canal que é referência nacional para falar de saúde mental e jogos digitais. Eu queria lembrar que a gente está com live todos os sábados às 7 horas, aqui no YouTube mesmo, e queria pedir para você já deixar aquele like maroto no começo. Se você não gostar do vídeo, você tira lá no final, beleza? Deixa eu parar de enrolação e bora logo pro vídeo Gris e as 5 fases do luto. Primeiramente, para a gente entender algumas coisas que vão ser ditas durante essa análise, eu queria trazer uma perspectiva sobre como a gente entende o que é símbolos. Porque durante o vídeo vocês vão ver eu falando muito sobre símbolos e eu vou utilizar alguns conceitos do Jung que estão descritos no livro dele, O Homem e Seus Símbolos. Que eu acho que foi a lente que eu mais usei para analisar esse vídeo. Foi o tipo de conhecimento que mais estava assim, no meu background enquanto eu estava fazendo esse vídeo. A partir do momento que eu tenho uma lente, que eu estou usando um tipo de conhecimento para poder estar explanando como eu percebi esse jogo, eu acho que é importante a gente entender o conceito por trás disso primeiro. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o que é símbolos, né? O porquê que o simbólico é importante, o que é esse tal de simbólico, né? E é aí que eu vou trazer uma primeira definição. Um dos conceitos que eu vou querer trazer para a gente é o seguinte, que uma palavra ou uma imagem, ela só é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto imediato. Então, a gente pode dizer que por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana, é que frequentemente utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos que não podemos definir ou compreender integralmente. Essa fala é do Jung, está no livro dele, O Homem e Seus Símbolos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que normalmente coisas mais palpáveis, mais sólidas para a gente vai conseguir usar palavras para defini-las de forma mais literal. E vai ser muito nítido para a maioria das pessoas que cadeira quer dizer um objeto onde você se senta. Agora, como que você definiria, por exemplo, uma emoção? Que palavras você daria para definir o que é amor, o que é tristeza, o que é divino? Coisas que têm formas mais abstratas, que te passam sensações. Essas questões, essas coisas, a gente precisa começar a usar de simbolismos e de coisas mais simbólicas para compreender elas melhor enquanto humanidade. Jung também traz o seguinte: não é matéria de fácil compreensão, mas é preciso entendê-la se quisermos conhecer mais a respeito dos métodos de trabalho da mente humana. Esse trecho, para mim, é um dos mais importantes para a gente se guiar no restante dessa análise, né? Ele diz o seguinte: o homem, como podemos perceber ao refletirmos um instante, nunca percebe plenamente uma coisa ou a entende por completo. Ele pode ver, ouvir, tocar e provar, mas a que distância pode ver? Quão acuradamente consegue ouvir? O quanto lhe significa aquilo em que toca e o que prova? Tudo isso depende do número e da capacidade dos seus sentidos. Os sentidos do homem limitam a percepção que este tem do mundo à sua volta. A gente chega até a utilizar alguns instrumentos científicos que podem, por parte, compensar a deficiência dos sentidos. Consegue, por exemplo, alongar o alcance da visão através de um binóculo ou apurar a audição por meio de algum amplificador elétrico. Mas a mais elaborada aparelhagem nada pode fazer, além de trazer ao seu âmbito visual objetos ou muito distantes ou muito pequenos e tornar mais audíveis sons fracos. Não importa que instrumentos ele empregue, em um determinado momento há de chegar um limite de evidências e de convicções que o conhecimento consciente não pode transpor. Então, quando o Jung traz esse trecho, ele mostra para a gente que os nossos sentidos são limitados e que a gente acaba limitando também a nossa percepção da realidade a partir de alguns sentidos, dependendo do local que você se encontra. Por exemplo, se você entra num bar lotado e você vai pedir uma bebida para o garçom ou para o atendente que está no balcão, você vai focar sua atenção naquele processo de atendimento. Então, dificilmente você vai entender com clareza o que está acontecendo à sua volta. Mas os seus sentidos estão percebendo isso. De alguma forma, o seu cérebro ele aprendeu a focar o que é importante naquele momento e a meio que desligar os outros sentidos, porque senão a gente ia ficar doido, né? Já ouviram falar das pessoas que têm hipersensibilidade? Pessoas que têm hipersensibilidade, que têm sentidos muito apurados, normalmente elas não conseguem desligar os sentidos. O autista também tem muito essa característica. Os sentidos dele são muito sensíveis e aí acontece que ele não consegue ter esse controle, esse filtro de focar numa coisa só. E aí, às vezes, um barulho alto, fogos de artifício, um lugar muito lotado, faz uma hiperestimulação nessa pessoa e faz com que ela entre em uma crise, porque é muita coisa para perceber ao mesmo tempo, né?
Então isso poderia ser até danoso para a gente enquanto experiência humana. Então nosso corpo, ele se desenvolveu, nossa mente se desenvolveu ao longo do tempo para que a gente aprendesse a lidar com todos esses sentidos funcionando ao mesmo tempo, de uma forma que a gente não surtasse todas as vezes que eles forem estimulados. E aí no outro trecho ele traz o seguinte: além disso, há aspectos inconscientes na nossa percepção da realidade. O primeiro deles é o fato de que, mesmo quando os nossos sentidos reagem a fenômenos reais, a sensação visual e auditivas, tudo isso, de certo modo, é transporto da esfera da realidade para a da mente. Dentro da mente, esses fenômenos tornam-se acontecimentos psíquicos cuja natureza extrema nos é desconhecida, pois a psique não pode conhecer sua própria substância. Assim, toda experiência contém um número indefinido de fatores desconhecidos, sem considerar o fato de que toda realidade concreta sempre tem alguns aspectos que ignoramos, desde que não conhecemos a natureza extrema da matéria em si. Esse é um trecho que ele é bem mais complexo, né? E eu não posso dizer aqui que eu compreendo Jung em sua totalidade, longe de mim. Eu sou um estudioso amador da psicologia analítica e eu tento entender da melhor forma possível, tá? Mas desculpe aí a galera da psi se eu estou falando besteira. Basicamente, para mim, o que ele quis dizer nesse trecho é que além da nossa experiência humana passar pelos filtros dos sentidos, dos 5 sentidos, depois que você percebe alguma coisa com seus sentidos, eles vão para sua mente. E é aí que a sua psique vai trabalhar isso. E aí dentro da psique, a natureza é completamente desconhecida do que está acontecendo ali dentro, né? As infinidades de possibilidades de correlações que a sua mente faz, elas não são totalmente conhecidas. A gente tem assim alguns filtros que os nossos sentidos vão passar antes da nossa mente compreendê-los por completo, né? Aquela experiência sensorial, né? Então você vê alguma coisa, a sua visão vai passar aquilo para o seu cérebro, para a sua psique, e aí você vai armazenar aquilo de alguma forma, você vai entender aquilo de alguma forma, né? Você toca em alguma coisa, o mesmo processo vai acontecer. Eu quero dizer que, por conta da nossa experiência humana e da nossa relação com os 5 sentidos, a gente cria um dicionário simbólico, um arcabouço simbólico. A forma como você experiencia o mundo, ela vai te dando pequenos fragmentos de símbolos, né? De símbolos pessoais, que não são necessariamente coisas que têm significado óbvio. Geralmente a gente vai dar significados simbólicos a coisas mais etéreas, a coisas mais que são mais difíceis de serem definidas. Tá? A gente vai associar aquilo a experiências e experiências humanas, boas, ruins, neutras. Tá? Mas a gente sempre está experienciando o mundo com os nossos 5 sentidos. E isso está sendo processado pela mente, e a mente está gerando informações e armazenamento sobre aquilo, sobre as nossas experiências. Né? Então, meio que a gente gera um dicionário simbólico da nossa própria vivência, da nossa própria vivência enquanto seres humanos. Né? E aí eu entendo que de alguma forma é legal quando a gente começa a entender esse dicionário, quando a gente começa a pegar esses símbolos e decifrar eles, porque a nossa mente ela vai usar de alguma forma esses símbolos para se comunicar com a gente. Então, por que quando a gente sonha, o sonho parece uma coisa tão caótica, esquisita? Porque o sonho ele é de natureza do subconsciente. E o subconsciente ele conversa com a gente de uma forma simbólica. Eu vou explicar isso melhor mais para frente, mas é basicamente isso. O nosso subconsciente ele conversa com a gente de forma simbólica. Ele não vai usar a nossa mente racional para conversar com a gente, né? E às vezes você está vivenciando alguma coisa na sua vida, você está vivenciando algum processo que a sua mente consciente ela não percebe, mas a sua mente inconsciente percebe. E ela começa a tentar te falar, ela começa a tentar te avisar sobre coisas que estão acontecendo, sobre alguma mudança que você precisa passar, sobre alguma atitude que você está reprimindo tomar e não está conseguindo, né? Então, a partir disso, os símbolos eles vão ser, para mim, eu entendo símbolos como uma ferramenta potente para você se desvendar, como uma ferramenta potente para você entrar em processos de autoconhecimento, né? Para você crescer enquanto ser humano e melhorar. Existem algumas ferramentas que levam a gente à compreensão dos símbolos, e eu entendo os jogos como uma dessas ferramentas. Então, o Gris, ele é muito especial nesse aspecto, porque ele é um jogo extremamente simbólico. Ele tem potencial de ser simbólico justamente porque ele optou por usar de uma estética que ela é extremamente simbólica. É uma gameplay que te proporciona controlar um avatar que experiencia o mundo através de cores e sons sem texto, né?
Então o jogo inteiro ele não tem texto, ele tem apenas melodias, né, e cores. Então isso é extremamente legal porque essas coisas elas têm a capacidade de passar muitas sensações simbólicas. E aí a partir disso que a gente vai tentar entender e eu vou estar trazendo essa análise de acordo com o meu dicionário simbólico, né, de acordo com a minha experiência jogando esse jogo. Então é uma análise psicológica, talvez, é uma análise psiquiátrica de forma alguma, tá? Acima de tudo é uma análise simbólica pessoal, né? E se talvez esse meu dicionário simbólico ressoar com o seu dicionário simbólico, talvez esse seja um jogo interessante para você. Lembrando que o Mind Games entende o jogo como arte e arte como um todo, não só jogos, cultura, filme, música, para mim, são formas da gente se comunicar com esse simbólico e entender esse simbólico melhor, tá? Essa é a primeira parte da análise do Gris. Eu acabei tendo que fazer vários vídeos, porque eu prefiro ter vídeos pequenos no YouTube do que vídeos muito longos. Então eu vou fazer uma análise detalhada da gameplay inteira, tentando trazer essa correlação simbólica com a experiência do jogo. Tá? Essa vai ser uma série de alguns vídeos, não sei exatamente ainda quantos. E é isso. Muito obrigado, gamers, e até uma próxima. Tchau!